Bom, pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui hoje para resolver mais uma questão de física e hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UEPG do vestibular de verão de 2019, certo? A prova é dividida em duas etapas, uma de conhecimentos gerais de língua estrangeira e a segunda de redação. A gente vai resolver uma questão dessa primeira etapa, certo? É a questão 21. Então aqui ele dá para a gente que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, e na 21 ele pergunta: um bloco encontra-se deslizando sobre uma superfície plana, em virtude de uma aplicação de uma força externa horizontal de módulo igual a 5. Bom, então a gente já sabe que existe aqui uma força externa, e essa força externa tem módulo 5 newtons. Beleza, então eu vou representar essa força externa por um Fe, e ela vale 5 newtons. 5 newtons, ok. Sabendo que a força de atrito cinético entre o bloco e a superfície é 3 newtons, ou seja, a gente tem a presença aqui de atrito, e esse atrito é equivalente a 3 newtons. Então, vai existir uma força de atrito de 3 newtons, ok? E que a massa do bloco, aqui uma outra informação importante, a massa do bloco é 2 kg, massa igual a 2 kg, e desprezando a resistência do ar, assinale que for correto. Aí na 01 ele fala: o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 0,15. 02. O módulo da aceleração do bloco é de 4 metros por segundo ao quadrado. 04. O módulo da força resultante aplicada sobre o bloco é de 8 newtons. E o 08. A energia cinética do bloco aumenta com o passar do tempo. Ok. Então, por que eu utilizei essa anotação, né? Só para deixar bem claro que vocês podem utilizar do jeito que vocês quiserem. Eu só coloquei aqui a anotação porque eu já fiz um desenho aqui embaixo representando como é que é o esquema, tá? Como é que o sistema se comporta. Então, ele se comporta mais ou menos o seguinte. Existe aqui um bloquinho, certo? Esse bloco aqui tem massa M que a gente colocou aqui em cima igual a 2 kg. E aí existe uma força externa que está puxando ele para cá, no caso, para a direita, né? E existe uma força de atrito aqui em resposta a essa força externa, certo? Sempre lembrando que a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Então percebe que como a força externa é de 5 newtons, a força de atrito é de 3 newtons, então o bloco está se movendo na direção da direita. Porque o 5 é maior que o 3, ok? Então a força resultante dele vetorialmente está apontada para a direita, ok? Além disso, existe a presença aqui da força-peso, porque o bloco tem uma massa e está apoiada sobre essa superfície. E também, como resposta a estar apoiado pela superfície, existe uma força normal, ok? Então, na 01 ele pergunta o seguinte: o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é de 0,15. Bom, para isso a gente precisa lembrar como é que é a fórmula da força de atrito. A gente sabe que a força de atrito, no caso aqui a gente está se mexendo, então tem que ser o μ cinético vezes a normal do bloco, certo? No nosso caso, a gente sabe que a normal e a força-peso elas são numericamente iguais. Só lembrando que, na verdade, essas quantias são vetoriais, por isso que a gente fala que elas são numericamente iguais, tá? Porque, na verdade, somente o módulo desse vetor é igual ao módulo desse vetor. As direções deles, o sentido é até o mesmo, mas a direção é a mesma, só que o sentido é contrário, ok? Então, nesse caso, o que a gente vai ter é que a nossa força de atrito ela é esse μ cinético, porque o bloco está se movendo, multiplicado pela normal, só que a normal é igual ao peso. Bom, como é que é a força-peso de um bloco? É a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, essa fórmula vai ficar μc vezes m vezes g. Só que ele dá de quanto vale essa força de atrito? Essa força de atrito é igual a 3 newtons. Então, a gente pode substituir aqui e dizer que a força de atrito, que é igual a 3 newtons, tem que ser igual à massa que ele deu, que é 2, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o μ cinético, que é o que a gente quer encontrar. Então, o μ cinético que a gente está querendo, ele tem que ser 3 dividido para 20. Bom, a gente pode vir aqui no cantinho e fazer essa conta rapidinho. O 3 dividido para 20 vai um 0, vai um 0, cabe uma vez, vai ser 20, menos 10, vai mais uma, menos 10, vai um 0, vai um 5. Então, nosso μ cinético vale 0,15. Certo? Portanto, a gente sabe que a 01 está correta. Eu vou só grifar aqui para vocês as fórmulas que são mais importantes, tá? Então, ó, aqui a gente tem a fórmula da força-peso, que está aqui. Aí aqui a gente tem a força de atrito,
ok? Aí a gente descobre que a normal ela é numericamente igual à força-peso, certo? E aí que a gente consegue descobrir quanto vale o nosso cinético, beleza? Então tá bom. Então a 0,1 a gente viu que está correta. Bom, a 0,2, vamos fazer aqui embaixo. A 0,2. Ele diz pra gente que o módulo da aceleração do bloco é de 4 metros por segundo. Bom, a gente sabe que a força resultante, ou seja, que é o somatório em cima de todas as forças Fi, é igual à massa do bloco vezes a aceleração que o bloco adquire, ok? Então o que acontece? As forças que a gente tem aqui para o movimento ocorrer é a Fe na direção da direita, porque a gente já viu que a força externa vai ganhar da força de atrito, menos a força de atrito, ou seja, o que eu vou ter vai ser essa força externa que eu tenho, menos essa força de atrito que eu tomei. E isso tem que ser igual à massa do bloco que eu conheço, multiplicado pela aceleração que eu conheço. Como eu quero a aceleração, o que eu vou fazer é que a aceleração tem que ser igual a essa força de atrito, externa, menos a força de atrito, dividido pela força de atrito dividido pela massa. Certo? Então, basicamente vai ser isso daqui. Essa linha ficou um pouquinho torta, mas sem problemas. Então, a nossa aceleração tem que ser igual à força externa. A gente sabe que a força externa era de 5 newtons. Aí, a força de atrito é de 3 newtons. Vamos só confirmar se é isso mesmo. A força de atrito é de 3 newtons, isso mesmo. Tudo isso aqui dividido pela massa, que é de 2 quilogramas, certo? Então, 5 menos 3 vai ser 2. 2 dividido para 2 tem que ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Portanto, a 0,2 está incorreta, certo? A gente já sabe que a 0,1 aqui está correta. A 0,2 está errada. Errada. E aqui está correta. Bom, ok. Aí a 0,4. O módulo da força resultante aplicada sobre o bloco é de 8 newtons. Bom, basta com que a gente reolhe para isso aqui e veja que o que na verdade que a gente estava calculando era a força resultante. E a força resultante, ela é exatamente o que está à esquerda dessa equação aqui, né? Dessa equação aqui de baixo. O que acontece? Essa força resultante, ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, caso eu consiga calcular isso aqui, isso corresponde à minha força resultante. Então, basicamente, para resolver a 0,4, o que a gente faz é perceber da fórmula de cima que a nossa força resultante, na verdade, é essa força externa menos essa força de atrito que a gente tem. No caso, a nossa força externa é 5, nossa força de atrito é 3, o que resulta em 2 newtons de força resultante. Só que no caso ele falou que isso é 8, portanto a 0,4 também está errada. Errada. Ok. Beleza. Aí a 0,8. A energia do bloco, a energia cinética do bloco aumenta com o passar do tempo. Bom, vamos aqui para descer para baixo de novo, só lembrando que a 0,1 e por enquanto só a 0,1. Ok. A 0,8. A 0,8 diz o seguinte, a energia cinética. Bom, energia cinética remete o que, gente? Remete que T, que é a energia cinética representada por T, tem que ser igual a meio de mv ao quadrado. Bom, ok. Se a nossa força resultante ela é igual a 2 newtons e a nossa aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Que a gente já calculou isso, significa que esse movimento tem aceleração. Consequentemente, se ele tem aceleração, a gente sabe que as fórmulas para quando você tem um movimento retilíneo uniformemente variado são essas. Ou seja, minha posição em função do tempo tem que ser igual à minha posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo t mais at ao quadrado sobre 2. E a outra é que a velocidade em função do tempo tem que ser igual à minha velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então percebe o seguinte, existe aceleração nesse movimento, certo? Por isso daqui a gente usa essas duas fórmulas. Como tem aceleração nesse movimento, independentemente da minha velocidade inicial, essa velocidade está sempre mudando com o tempo, porque a minha aceleração não é igual a zero. Se a minha aceleração fosse igual a zero, então esse termo se cancelaria, e aí só ficaria que a velocidade em função do tempo é uma constante que é igual à velocidade inicial. Então, eu tenho a mesma velocidade para qualquer instante de tempo. Mas no nosso caso a velocidade varia. Portanto, se a velocidade varia, significa que essa quantia que varia. Essa quantia que varia. Bom, vamos tentar dar um exemplo aqui para ver se fica mais fácil. Imagina que a velocidade inicial de um objeto é 0 metros por segundo.
e a aceleração dele é de 1 metro por segundo ao quadrado. Ok, então a equação que a gente vai ter é que v de t tem que ser igual a 0 mais 1 vezes o tempo t. Então a minha velocidade em função do tempo tem que ser igual a 1t, que é o próprio t. Ou seja, minha velocidade é igual ao meu tempo. Então eu tenho que a velocidade em 1 segundo é igual a 1 metro por segundo. Minha velocidade em 2 segundos tem que ser 2 metros por segundo. Agora percebe, se a gente calcular o t, aqui no caso para 1 segundo, né? Ou seja, seria meio de m a velocidade ao quadrado, só que a velocidade ao quadrado é 1 ao quadrado, ou seja, isso fica meio de m, só que o m no nosso caso aqui é 2, portanto eu vou ter 1. E t, para o segundo caso que é 2 metros, né, eu vou ter meio de m 2 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter um 4m sobre 2. Deixa eu abrir mais uma página aqui. E aí, a gente pode olhar aqui, ó. O que eu vou ter? Que então que o t tem que ser igual a 4. A minha massa é 2 dividido para 2. Então, isso tem que ser 4. Então, percebe que a nossa energia está mudando conforme a velocidade. Ou seja, na verdade, ela muda conforme o tempo varia, só que o tempo altera a velocidade. Consequentemente, a nossa energia também é alterada. Então, como existe aceleração desse movimento, significa que meu t, que é meio de mv quadrado, também está se alterando. Portanto, a 0,8 está correta. Certo? A 0,8 e a 0,1 estão corretas. Então, essa está correta. Essa está errada. Essa está errada. E a 0,8 está correta. Portanto, a soma final, 0,9. Bom, esse exercício ele é bem bacana porque ele trabalha conceitos de coeficiente de atrito cinético. Ele trabalha um pouco da energia cinética, né, que é a questão 0,8, que a gente acabou de dar um exemplo. E, além disso, ele é um problema que ele é muito fácil de fazer, só que inicialmente o que você precisa fazer é pensar a situação física na sua cabeça. O que é isso? Pensar a situação física é fazer um desenho igual a esse. Então, geralmente, sempre quando você vai representar questões da parte da mecânica, é interessante você fazer os desenhos e representar todas essas forças que tem agindo sobre o sistema e pensar, bom, se a força de atrito se a força externa que eu tenho está fazendo 5 newtons e a força de atrito tem 3 newtons, e eu sei que não tem mais nenhuma outra força envolvida, significa que, como a força externa é maior que a força de atrito, meu bloco tem que estar se movendo na direção que a força externa está. Se eu tivesse colocado a força externa, por exemplo, para o lado de cá, para o lado da esquerda, e a força de atrito para o lado da direita, porque lembrando de novo, a força de atrito sempre é contrária ao movimento. E o que vai me dizer para que lado que o movimento anda, né? Para que jeito que o movimento, para que lado que o bloco vai? Vai ser exatamente qual das duas forças é maior, certo? A gente poderia ter uma superfície muito, como é que eu vou dizer, não porosa, mas no sentido de que oferece muita resistência para o bloco se mover, tal que essa força de atrito fosse maior que a força externa, por exemplo. E aí talvez não existisse nem movimento. Então essas questões de pensamento físico que às vezes vocês têm que ter para poder resolver esse tipo de problema. Mas a questão é muito simples de fazer, muito fácil de fazer, e basicamente uma questão que, dependendo do vestibular que você quer fazer, você não pode errar de forma alguma. Essa questão aqui, por exemplo, pode ser decisiva para alguém que está querendo fazer medicina acertar em relação a outros, porque tem gente que bate o olho e já até desiste da questão, tá bom? Então eu espero vocês na próxima, muito obrigado, dúvidas, sugestões nos comentários do vídeo, e até a próxima, tchau!